Olá pessoal, eu sou G Farias e hoje a gente vai falar sobre audiência de custódia. É claro que se eu aprendo, eu já trago para vocês. Na prisão em flagrante, a pessoa detida deve passar pela audiência de custódia em até 24 horas após a prisão. É um procedimento judicial que não trata o mérito do crime e nem diretamente o arquivamento. Nesse momento aqui, gente, o Ministério Público ele ainda não fez a denúncia. Não existe processo judicial ainda, ok? E aqui vamos para o cenário de como que acontece a audiência de custódia. Eu quero que vocês entendam passo a passo. Primeiro, o preso em flagrante é apresentado ao juiz dentro dessas 24 horas. Após a prisão, eles têm 24 horas, como eu falei. O juiz vai abrir ali um tempo para que o preso converse com a defesa, que pode ser um defensor público ou um advogado particular. Em seguida, o juiz ele vai fazer perguntas de dados pessoais para o preso. E depois, ele vai escutar o preso como foi as condições da prisão, ok? Porque a legalidade da prisão, o juiz vai analisar ali se tem a tipificação. E depois o juiz vai o quê? Abrir para a pronúncia do Ministério Público, depois para a manifestação da defesa, para também fazerem perguntas. E o preso também responde se quiser. E depois que termina, o juiz vai decidir sobre a prisão. Então, o juiz, numa audiência de custódia, ele vai verificar o quê? A legalidade da prisão. Se a prisão foi legal, o preso vai responder, porque o Ministério Público vai realizar uma denúncia e aí depois vai ter um processo judicial. E depois o juiz vai para o segundo item, a condição que foi feita a prisão. Se essa prisão teve abuso, por mais que não teve tortura nem ameaça, mas teve abusos físico, psicológico, então ali nós temos duas situações, né? Primeiro, o preso vai responder o devido processo legal e os policiais também vão ter um processo, porque o Ministério Público vai realizar também a denúncia desse crime que eles cometeram em relação ao preso, ok? E o juiz vai decidir sobre a prisão que foi feita em flagrante dessa pessoa, que foi apresentada ao juiz. Se ele perceber, o juiz, que essa pessoa traz risco de persuadir, de repente, testemunhas, de sumir com provas, algo assim, ele vai aplicar a prisão preventiva. Se ele entender que o preso é tranquilo, sem risco de fuga, nesse sentido, de criar mais tumulto para o interesse público, aí ele vai aplicar a liberdade provisória com ou sem fiança, ok? Agora, suponhamos que a prisão é ilegal. O juiz, então, ele relaxa a prisão e libera a pessoa. Então, a condição que foi feita a prisão, ela não vai liberar a pessoa, o preso em flagrante, se ele cometeu o crime. Mas ele vai trabalhar aí o olhar dos direitos humanos, né? Que a pessoa, ela foi presa, mas os policiais devem respeitar os direitos da pessoa, né? Não pode haver tortura. Vamos colocar que uma pessoa diz que é culpada. Chega lá, descobrem na audiência de custódia que houve uma tortura para que dissesse que é culpada. Então, essa prisão, ok? Ilegal. Relaxa a prisão, libera a pessoa. Ok? Agora, se os policiais fizeram tudo nos conforme, ok. Teve a prisão legal, as condições que aconteceu a prisão foi tranquila e o juiz decide sobre a prisão. É importante quando você for constituir um advogado numa audiência de custódia, o advogado atentar o estado que ele está do Brasil, para que se ali tem alguma regra adicional, que pode acontecer sim, de ter uma regra adicional à audiência de custódia. Para sua defesa ser ainda mais completa, é bom sempre olhar isso, tá? Normalmente os advogados olham. É só um detalhe mesmo para nossa aula, ok? Então, ali presente nessa audiência de custódia tem que estar o juiz, o preso, o defensor pode ser o próprio defensor público ou o advogado particular, no caso é a defesa, e o promotor de justiça representando o Ministério Público. Enfim, quem é que faz a denúncia tanto do preso quanto dos policiais se precisar? É o próprio Ministério Público, ok? Inicialmente, quem pode denunciar o policial? Tanto o juiz, como o preso, como o promotor, ok? Como a defesa. É isso. Eu espero que
esse conhecimento, vocês façam mais buscas ainda de detalhes e coloca aqui, vamos trocar ideias que eu também aprendo com vocês. Tudo de bom para vocês.